Olá, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a anamnese de uma consulta médica, sobre o ISDA. O que é o ISDA? É o interrogatório, então são questionamentos que se faz ao paciente sobre os diversos aparelhos ou sistemas, chama ISDA. O ISDA, numa consulta médica, ele é composto por 15 itens. Nós vamos descrever cada um deles brevemente. Bom, então a consulta médica, uma consulta médica completa, ela primeiramente a gente fala, por exemplo, sobre a pele. A ordem depende do profissional, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Iniciando pela pele, por exemplo, se verifica alterações na temperatura da pele, na sensibilidade, na coloração. Se o paciente pergunta-se, interroga-se, um interrogatório, se o paciente tem lesões elementares, mácula, pápula, vesícula, nódulo, tumor, pústula, úlcera, na pele, são as lesões elementares. A cabeça se pergunta, por exemplo, se faz no interrogatório, se o paciente tem dor de cabeça, que é cefaleia, se ele tem tontura, se ele teve episódios de lipotímia, que é uma perda temporária da consciência. Na parte de olhos, se ele tem uma alteração na acuidade visual, se ele tem uma visão dupla, que chama de diplopia, se o olho dele incha, ele tem um edema, se tem lacrimejamento, se tem episódios de conjuntivite. Às vezes pode existir conjuntivite tanto bacteriana como viral, como alérgica. Nos ouvidos, presença de cerume, otorreia, que é secreção auditiva, otalgia, que é dor, dor de ouvido, Logicamente tem que ser no linguajar do paciente. Se esse paciente tem zumbido, se ele tem hipoacusia, porque é diminuição da acuidade auditiva, e assim vai. Por exemplo, no nariz, pergunta se ele tem hiposmia, que é diminuição do olfato, ou ausência total do olfato, que é anosmia, lesões, desvio de septo nasal, se alguma vez já falaram para ele, pólipos nasais, se ele tem histórico de pólipos nasais, secreção nasal, que é a rinorreia. Na boca, então avalia-se dentes, avalia bochecha, avalia língua, alterações nos lábios, etc. Na orofaringe, se observa se essa orofaringe, a garganta, está hiperemiada, se ela está hipertrofiada, lesões nessa orofaringe, alteração da voz, rouquidão, inflamações frequentes de garganta. No sistema circulatório, dispneia, dor ou desconforto torácico, palpitação, que é taquicardia, Se o paciente tem episódio de cianose, que é um arroxeamento, a cianose tem a cianose central e a periférica. Se ele tem na cianose periférica, por exemplo, ele tem um arroxeamento das extremidades. No sistema respiratório também se observa dispneia, dor torácica, tosse, sibilância, que é o chiado, característico da asma, estertores. Faz-se interrogatório se ele tem histórico, aí com o exame físico que vai se verificar se esse paciente tem um chiado, um sibilo, um estertor. No sistema digestório, história de náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, constipação, que é o intestino preso. Na verdade, se fala mais digestória, é obstipação intestinal, A constipação é mais reservada para constipação nasal.
se esse paciente tem disfagia, que é dificuldade para engolir, se ele tem dor para engolir, que é a odinofagia, se ele tem pirose, que é queimação, regurgitação, se ele volta, se volta, né? Se ele tem dispepsia, que é um desconforto após a digestão. Aí, passando para o sistema urinário, se esse paciente tem disúria, que é uma dor ou desconforto para urinar, polaciúria, que ele urina pouquinho e vai várias vezes no banheiro, é característico da infecção urinária. Se ele tem poliúria, que é um aumento da quantidade urinária diária, né? Pode também, em caso de infecção de urina, o paciente pode tanto ter polaciúria como poliúria. Se ele levanta à noite para urinar, se ele tem mictúria, se ele sai sangue na urina, se ele tem hematúria. Aí no sistema endócrino, então como eu disse, são 15 sistemas. Se ele tem aumento da sede, polidipsia, que aumento da sede, polifagia, aumento da fome, né? O paciente com polidipsia, que relata polidipsia, polifagia, você já fica atento para um possível diabetes mellitus, né? Se ele tem nódulos no pescoço, se verifica se ele tem nódulos no pescoço. O sistema hematológico, se o paciente tem anemia ou tendência à anemia, tendência à hemorragia, aumento de volume de gânglios. No sistema locomotor, se ele tem parestesias, que é perda ou diminuição da sensibilidade, paresia, perda da função motora, né? Parestesia, perda da sensibilidade, paresia, perda da função. Se ele tem dor osteoarticular, se ele tem cãibras, se ele tem incoordenação motora. E no aparelho psíquico, se esse paciente tem depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, tristeza, né, que é muito comum nos casos depressivos, sonolência excessiva ou insônia, né, como nós já falamos. Então, esses 15 aparelhos ou sistemas que fazem parte do interrogatório sobre os diversos aparelhos, sobre os diversos sistemas que deve ocorrer na consulta médica. Depois se faz um exame físico, né, de todos os aparelhos, cardíaco, exame físico geral, exame físico cardíaco, torácico, abdominal, membros inferiores, para se chegar a um diagnóstico desse paciente. Esse nosso canal, sou Carlos Renato Aur, nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas, sou cirurgião dentista, professor universitário e médico. Muito obrigado mais uma vez.